No Brasil, a população de cães e gatos chega a quase 150 milhões. E hoje em dia, eles são considerados como membros da nossa família. E as vacinas, hein? As vacinas, como nós humanos, são necessárias também para garantir a manutenção da saúde dos pets. Nós vamos saber mais sobre essa importância da imunização. Nós convidamos para falar com a gente a médica veterinária de pequenos animais, a Suzana Severino. Suzana, tá tudo bem com você? Tudo bem, Jordevar. Boa tarde, né, a todos que nos assistem. Seja bem-vinda. Obrigada. Então quer dizer que os nossos pets precisam ser vacinados? Sim, precisam. Assim como na medicina humana, na medicina veterinária também. Prevenção é sempre a melhor saída, né? A prevenção de doenças evita muita mortalidade, principalmente no caso dessas doenças infecto-contagiosas, né? Quais são as vacinas que, por exemplo, o nosso cachorrinho, o nosso gatinho precisa tomar? Então, assim que o filhotinho começa a crescer e adquire ali os 45 dias de vida, falando do cão, Sim. Ele já precisa tomar a primeira vacina polivalente. Então, a gente chama ela de V10 porque ela protege contra 10 tipos de vírus diferentes, de doenças muito transmissíveis entre cães. E, infelizmente, algumas delas, né, como a parvovirose ou a sinomose, elas são muito contagiosas e existe um índice de mortalidade em relação a essas doenças muito alto. E qual a idade que eles têm que tomar essa vacina? Os cães começam a tomar essa vacina, a V10, com 45 dias de vida. 45 dias. Tomou a V10, ele precisa tomar mais uma dose ou vale pro resto da vida? Não, são 4 doses inicialmente, quando o cachorrinho é filhote. Então, fez a primeira dose, de 21 em 21 dias, ele vai tomar a mesma dose como reforço, até completar o protocolo vacinal de 4 doses. Aí, ele vai fazer a vacina antirrábica. E essas são as essenciais, digamos que obrigatórias para os cães. E para os gatos? Então, os gatos, existem doenças também muito preocupantes entre eles, como a panleucopenia, o calicivírus. Então, eles têm que se vacinar contra essas doenças transmissíveis de um gato para outro com mais ou menos 2 meses de vida. Concluindo, ela também tem um reforço, tá? Com 21 dias de vida, eles têm que fazer a vacina de reforço e fazer a vacina contra a raiva, que é uma importantíssima zoonose, né? Uma doença transmissível dos animais para os seres humanos. Então, principalmente a questão da vacina antirrábica é uma questão de saúde pública, visto que é uma doença incurável, né? Fatal, tanto para o ser humano quanto para os animais. As pessoas falam assim, mas tem a doença do carrapato. O que é essa doença? O carrapato, se contaminado, ele é um vetor. Ele transmite doenças para a corrente sanguínea do paciente, principalmente cães, e essa doença vai destruir as células sanguíneas, sejam as hemácias ou sejam as plaquetas. Então, o carrapato é transmissor de doenças através do ato da picada. Contra essas doenças do carrapato não existe vacina. Existem protocolos preventivos para o paciente não adquirir, né, não se contaminar ou se infestar por carrapatos. Existem comprimidos hoje no mercado excelentes, né, de extrema eficácia, dose única, seguros, né, para o paciente usar. Agora, eu queria saber de você o seguinte, às vezes o cão está bem cuidado, mas de repente o dono encontra um carrapatinho lá nele. O que faz numa situação como essa? Então, sempre que o proprietário, o tutor, encontrar o carrapato, ele precisa compreender que o carrapato ele vem do ambiente. O carrapato, em geral, foge da umidade, fica nas paredes, né? O paciente pode adquirir um carrapato num passeio, ou até mesmo dentro de casa, porque o carrapato ele vai subir as paredes. Então, o ideal é dar sempre os carrapaticidas de longo espectro, longa ação. Existem marcas hoje que quando você dá um comprimido, por 30 dias, o paciente não vai mais se infestar nem por pulgas e nem por carrapatos. Então, o ideal é prevenir também dando esses comprimidos ou medicamentos Puron, né, de colocar no dorso, que vai evitar a infestação, né, de carrapatos no paciente. E quando o animal ele tiver contato com outro que está com suspeita de estar com raiva, qual é o procedimento? Então, se um paciente encontra outro suspeito da raiva, por 10 ou 15 dias, esse paciente tem que ficar em observação, porque a raiva ela vai ter sintomas clássicos. O paciente não vai conseguir ficar submetido à luz do sol, não vai conseguir beber água, vai ter sintomas neurológicos, começa a ter muita secreção na boca e avança nas pessoas. Então, assim, sempre, se existe algum caso de suspeita de contaminação por raiva, o paciente deve ficar em quarentena, isolado, assim, sem contato com outros animais, por pelo menos uns 10 dias. Porém, se esse paciente já tiver tomado a vacina antirrábica anualmente, ele está livre do risco da infecção.
Ele não se contamina. Vacina só na rede particular? Não. Ou o poder público oferece? O poder público, anualmente, é dever dele e ele oferece, anualmente, geralmente é sempre no segundo semestre, né? As vacinas antirrábicas nos municípios. Então, quanto à V10, aí é só na rede particular. Mas quanto à vacina antirrábica, o poder público oferece sim. Suzana Severino, obrigado pela sua participação, por essa consulta que a gente faz ao vivo aqui. Um abraço para você, obrigado. Foi um prazer, obrigada eu.